Bom dia, irmãos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu carinho e também em especial porque depois que eu, Conceição e Anne pegamos o Covid, passamos momentos difíceis, cansativos, dolorosos e as suas orações, irmão, irmã, nos ajudaram muito, nos ajudou a levantar e a seguir, a continuar. Graças a Deus, porque Deus teve misericórdia, nos deu a vitória. Como também eu creio que Ele já está dando para os outros irmãos que também estão em tratamento de doenças, não pelo Covid ou até pelo próprio Covid, mas de diversos tipos de enfermidades que nos assolam todos os dias. Então eu agradeço a Deus, agradeço a bondade que Ele tem no coração em levantar intercessores que buscaram a face do Pai e intercederam a Ele por mim, pela minha esposa e pela Anne, e também agradecer a Deus, né? Porque a família de Cristo viveu e vive momentos diferentes aqui na Terra e temos a certeza de que em Cristo nós sempre iremos vencer tudo, o tempo todo, com a graça de Jesus. Também agradeço a oportunidade. Estamos vendo a lição de hoje da IBD, que é a lição que trata justamente quando a adversidade é o sofrimento. Escrita pela irmã Darlene Baltazar, baseando-se no livro de Jeremias, no caso, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, seria todo o capítulo, mas ela usa como texto básico o versículo de 1 ao 26. Eu vou ler alguns versículos de acordo com o desenvolver da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando nesse trimestre as questões da ansiedade, os problemas emocionais, tudo ligado ao ser humano e suas dúvidas, os seus sentimentos, as emoções, e vendo como que Deus ele é fiel em todo esse processo, como que Deus o tempo todo ele trabalha na situação para nos fortalecer, para nos mostrar uma outra perspectiva sobre as situações. E hoje, nesse texto de Lamentações capítulo 3, eu vou ler o versículo de 1 a 6, que fala bem assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me lavou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Vamos orar? Deus bendito, quero nesse momento colocar em tuas mãos esses próximos minutos que iremos passar aqui, falando sobre a tua palavra e o poder que ela tem de nos ensinar, nos corrigir, nos mostrar a verdade e iluminar nossos caminhos. Não estamos vivendo os dias de Jeremias, mas estamos vivendo os dias também difíceis, ó Deus. Queremos aprender para que possamos evitar esses erros que foram cometidos no passado e assim também, Deus, nos tornarmos cristãos melhores para o Senhor nos usar. Nós oramos assim, agradecidos e pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico que a irmã Marlene Baltazar ela destaca é justamente uma teoria, né, dentro da teologia, que é o sofrimento como castigo de Deus. Nesses versículos aqui, Jeremias ele está dando um recado de Deus o tempo todo para a nação de Israel, no caso mais para o reino do sul, porque o reino do norte já tinha ido para o cativeiro, já tinha sido dispersos, espalhados por outras nações. E Deus mantém ali um ministério ainda de profetas para advertir, orientar e falar com o povo o tempo todo. O caminho que vocês estão escolhendo é um caminho tenebroso, perigoso, um caminho de morte. O povo não estava querendo atender a Deus. Uma coisa que observa nesse texto aqui, de Lamentações de Jeremias, e dentro do próprio contexto do livro de Jeremias, é justamente a indiferença. Era um povo que estava indiferente. Jeremias fala, vocês precisam voltar a praticar a lei do Senhor, vocês precisam voltar para o Deus de Israel. O povo era indiferente. Isso é claro, quando você despreza Deus, também vai desprezar a sua palavra. Isso é certo, causa e efeito, até porque uma das teses que ela levanta, né, que é o castigo
como sofrimento causado por Deus, né? O sofrimento como castigo de Deus, quando Deus começa a te punir por uma atitude sua errada. Irmãos, quando a gente pensa em castigo, nós sempre entendemos algo injusto, não correto, fora de tempo, fora de moda. Algumas décadas atrás, São Paulo, os psicólogos de São Paulo fizeram a campanha dizendo: não bata no seu filho. E essa campanha teve muita força na década de 80 lá em São Paulo. E foi foi criado um comportamento dos pais em nunca bater nos filhos, nunca corrigir os filhos. O que aconteceu é que nós tivemos uma produção enorme de filhos delinquentes, porque a disciplina é uma ação do amor de Deus para conosco. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, protege. Porque é incabível um Deus que é santo, maravilhoso, não fazer com que o povo aprenda que se você escolhe coisa errada para a sua vida, você está sujeito às ações que vão vir sobre você. Deus ele apresentou para toda a nação ali de Israel, representada agora em Judá, em Manassés, alguns poucos povos, algumas tribos que ficaram ali mais ao sul, é que justamente quando você não quer se submeter ao senhorio da sua vida, você vai acabar escolhendo aquelas coisas que nossos corações são peritos em escolher, né? Porque a Bíblia diz que lá em Jeremias mesmo, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele já tem uma inclinação a escolher aquilo que não representa a Deus, não aquilo que vai nos levar para perto de Deus. Então Deus, o que ele faz? Ele deixa a gente escolher, dentro do contexto aqui de Lamentações de Jeremias, ele deixa a gente escolher para ver como que a nossa vida se torna quando a gente resolve escolher o pecado, quando a gente resolve escolher não obedecer, quando a gente escolhe não se submeter à vontade de Deus. Nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, e também criminalidade em alta, inflação, doenças se proliferando, filhos que não querem mais saber de Deus, filhos de pais, filhos de pais crentes, né? Filhos de pastores, estão negando a sua fé, não querem mais. E muitas das vezes escuta a pessoa falar assim, para justificar, Deus está no controle. É verdade, Deus está no controle sim. A Bíblia diz que Deus é soberano, que o mundo e o que nele há pertence a Deus. A Bíblia diz que Deus ele sabe todas essas coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Mas dentro desse contexto aqui eu vejo que é um Deus soberano que vai fazer acontecer como justamente ele terminou, mas eu vejo como uma comparação, uma analogia, nós como filhos, no colo do pai, quando aquele pai pega a criança, bota no colo porque ela está fazendo uma coisa errada, então ele bota a criança no colo e segura e aquela criança fica se esperneando, forçando, gritando, querendo sair, tentando chutar o pai, a mãe, como já vi muitas vezes essas cenas assim. Então Deus ele está tentando nos mostrar, nos proteger, nos segurar, mas nós, pela nossa rebeldia, estamos gritando, né, dessa forma que eu quero viver da minha maneira, eu quero viver com a minha força, eu quero viver da maneira que eu gosto, que eu acho que é o certo, que é correto, que é melhor para mim. E Deus, na sua sabedoria, ele deixa a gente escolher e viver o gosto. O livro de Lucas, capítulo 15, né, a gente conhece muito bem ali a história do filho pródigo, ali é um exemplo claro. O pai não concordava, o pai não achava certa aquela decisão, mas disse, se você quer experimentar aquilo que vai te fazer mal, então você tem esse direito, porque você não é mais criança. Você já amadureceu, você já cresceu, você tem que aprender na prática aquilo que não é bom para você. E deixou dentro do contexto do filho pródigo. O filho pródigo foi e fez o que quis, se achava maravilhado, com poder, com tudo, com a juventude em cima, com dinheiro, e foi curtir o mundo. Mas ele viu que tudo que ele tinha, sem a presença, a proteção, o amor e cuidado do pai, não vale nada. Então, muitas das vezes, nós estamos vivendo um período desse, assim, de desobediência. Desobediência. E Deus permite, Deus tolera que a gente faça essas nossas escolhas. Então, Deus permite que a gente faça essas nossas escolhas. E a autora, ela colocou uma síntese, achei muito interessante, né, na página 71, ela bota assim, quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Muitos dos cristãos estão vivendo derrotas
porque não vive uma vida de santidade, porque não vive uma comunhão sincera, profunda, honesta com Deus. Não tem comunhão com Deus Pai, não tem comunhão com Deus Filho e não tem comunhão com Deus Espírito Santo. Precisamos desenvolver uma intimidade com essa trindade maravilhosa que todos os dias estão conosco. Precisamos, e quando a gente abre a guarda, quando a gente abaixa a nossa defesa espiritual da comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, nós damos espaço para que o pecado ganhe força e muitas das vezes o inimigo nos derrote. Essa é a tese. E ela conclui ainda, a irmã Marlene Baltazar, ela conclui assim, uma das lições mais evidentes desse livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo e misericordioso e amoroso, Ele é justo e fiel em todos os seus propósitos. Aquilo que Deus faz na sua vida, Ele faz por amor. A Bíblia diz que Deus corrige a que Ele ama. Se sofreis é porque não tem disciplina, mas quando Deus nos disciplina é porque está demonstrando o amor dEle para as nossas vidas. Depois, na própria página 71 ainda da revista, da lição, a irmã Marlene ela desenvolve a tese de que Deus não nos permite escolher as consequências. Seria até mesmo como a causa, causa e efeito. Eu posso produzir a causa, mas não posso controlar nem produzir o efeito que eu quero. Nem tudo é assim. É claro que quando a gente fala de coisa mecânica, como se eu ligo um carro, a minha ação, o efeito é que ele ligue e funcione. Então, isso é fácil, mas quando nós estamos lidando no reino espiritual e no reino emocional, nós não temos o poder de controlar as consequências. Nas questões das emoções, vamos supor, se você encontrar um momento quando você chega numa situação, seja uma situação, os seus primeiros 30 segundos são os 30 segundos da tua própria desgraça se você não se controlar. É justamente quando nós praticamos, falamos e fazemos as coisas mais erradas nos primeiros 30 segundos diante de uma situação que nós não concordamos, que sentimos raiva, revolta, ira, injustiça. A gente fala, faz, maltrata, pisa, humilha muitas pessoas, às vezes nós mesmos. E aí depois a gente fala e isso fica difícil a gente conseguir controlar os efeitos danosos, tanto na minha vida ou na vida de outra pessoa. Se eu escolho viver uma vida desregrada, bebendo, fumando, praticando as coisas que me são sedutoras, eu não posso escolher as consequências, eu posso escolher a ação. Sentir o prazer no momento, a alegria, a satisfação, mas eu não tenho como escolher o resultado que isso pode produzir na minha vida. Até porque o produzir a ação eu tenho esse poder, mas eu não tenho o poder de produzir o efeito na minha vida. Leve isso para todas as áreas da sua vida. Você pode pegar seu cartão de crédito e com a sua ação você comprar um monte de coisas, mas você não pode controlar o efeito que vai gerar isso na tua vida financeira. Você não tem como controlar porque vai estourar teu cartão e vai estourar seu orçamento e você vai ficar em dificuldade. Causa e efeito. Deus não nos permite, até porque Deus é o único ser que tem um poder de controle, tanto que ele falou, eu sou o início, eu sou o meio e o fim, quer dizer, ele tem um controle sobre todo o processo, início, meio e fim. Nós não temos o controle, e uma das teses do ser humano é justamente essa, tentar ter o controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre situações, e isso simplesmente é impossível, porque o único ser que tem esse poder é o próprio Senhor Jesus Cristo, até porque ele disse, que sem mim nada podeis fazer. Ele tem todo o poder de fazer com que as coisas aconteçam segundo a vontade dele. Dentro dessa própria seção do capítulo do tópico 2, Deus não nos permite escolher as consequências, a irmã Marlene ela desenvolve alguns subtemas e ela fala bem assim, quais as consequências que eu não posso escolher? Suas orações não eram mais respondidas. Se eu escolho viver uma vida de não comunhão, de não oração, de não de leitura da Bíblia, de não submissão à vontade e senhoria do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, segundo o livro de Lamentações de Jeremias, nesse capítulo 3, que Deus não vai ouvir nossas orações. Como assim? Deus não vai ficar te abençoando se você escolhe pecar na sua vida. Isso é simples, isso é certo.
Se o seu filho te pede dinheiro para lá fora comprar maconha, cocaína, ou te pede de poder comprar um revólver, matar uma pessoa, você vai dar? Claro que não, caramba. Tá certo, Deus ele faz tudo para que a gente possa justamente aprender que o limite é importante e que as consequências das nossas atitudes elas podem nos ser muito mais danosas. Então Deus muitas das vezes ele vai começar a bloquear, vai cortar. Jeremias, quando eu li o texto, Jeremias fala que porque tu me cercaste com um muro, estou preso. Isso é um ato de amor, como também a consequência do próprio pecado. Deus está protegendo, limitando. Então, para que você sinta o peso do pecado na sua vida. Então, as orações ele começam a responder. Aí muita gente fala, não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo ter comunhão com Deus. Veja sua vida devocional. E ela ainda desenvolve outro tópico, que fala bem assim, abandono, né? Me despedaçou e me abandonou. Versículo 11 do capítulo 3. Não há sentimentos mais desolador que se sentir abandonado e ainda mais quando o motivo é a infidelidade. Dentro do contexto é a infidelidade. Nós tivemos Jó, a experiência de Jó, que ele sentiu-se muito abandonado mesmo, né? Dentro da situação que ele viveu, das suas lutas, dos seus momentos difíceis, mas em nenhum momento ele abandonou a fé. Sentiu sim, ele achava que Deus tinha, mas Deus foi mostrando a ele que ele estava no controle, que ele estava com Jó o tempo todo, nas suas aflições, seus momentos. E tem muitos cristãos sentindo-se abandonados, esquecidos por Deus. Depois ela fala sobre a questão da vergonha, ela cita o versículo 14, quando ela bota assim, transformou-me em um alvo de zombaria para todo o povo e para todas as nações, e para todas as nações o dia todo. Ela fala quando o cristão começa a sentir-se humilhado, envergonhado por causa das suas atitudes. Ela desenvolve esse ponto dentro do contexto de Jeremias e a gente pode aplicar no dia de hoje os cristãos que estão sendo bombardeados. Nós somos bombardeados pelas nossas santidades e pelos nossos pecados. Quando você é cristão, você pode ser difamado, injuriado, caluniado. Cristo é um exemplo perfeito disso. Mas você também pode ser caluniado, difamado, perseguido por causa do seu pecado. A causa só o Senhor Jesus Cristo sabe, e se você estiver em pecado, você vai saber que também está em pecado, ou se estiver em santidade, você vai saber por causa da santidade que você está vivendo também. E depois ainda temos como consequência a falta de paz, porque um coração em pecado não há paz. Um povo rebelde que não quer ouvir a Deus é um povo que não tem paz. E justamente nesses dias de hoje, né, as pessoas elas estão vivendo dias que precisam de paz. O número de tentativas de suicídio aumentou assustadoramente. Muita gente está tentando suicídio, achando que consegue encontrar a paz eliminando a sua dor. Mas a paz só existe quando a gente se reconhece que estamos longe do Criador, precisamos arrepender e se reconciliar com Ele. E é claro, quando você não tem paz, você não tem esperança, isso é lógico. Porque a esperança, né, ela está ligada à paz, que está ligada à aceitação, que está ligada a todas as virtudes que Deus nos dá a cada dia. Então, quando você perde a esperança, você simplesmente perde o rumo. Porque a pessoa sem esperança é uma pessoa sem rumo, não sabe para onde vai, o que fazer, ela simplesmente está perdida. Está perdida e ela precisa se encontrar novamente. Lembrando, irmãos, que a gente às vezes pensa assim, anarquia. A anarquia não é falta de lei, não é falta de regras. A anarquia é quando você já tem tudo estipulado por Deus, mas você não quer obedecer. Isso é anarquia. Então a gente precisa entender que muitas das vezes o cristão ele é anárquico, ele está vivendo longe dos padrões que Deus estabeleceu para ele. A Bíblia diz que nós devemos nos santificar, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, a Bíblia diz que nós devemos perdoar as pessoas, a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus, fazer sacrifício, louvor a Ele, a Bíblia diz que nós devemos fazer tantas outras coisas. E muitas das vezes nós não estamos querendo nada, apenas vivendo a vida segundo a nossa própria vontade. Então a gente não consegue controlar nossas consequências e, consequentemente, perdemos a nossa vida. Toda a aceitação, nós perdemos a paz, nós perdemos a esperança, sentimos de abandono e também de vergonha. Tudo isso Deus permite acontecer em nossas vidas, porque a gente precisa aprender a ter em Cristo a nossa fonte de vida, somente nele. Deus é um Pai maravilhoso, Deus é um Pai que quer cuidar de nós, mas um Pai ele precisa justamente ensinar cada dia mais, ensinar.
se vai ensinar, ele precisa estar do lado, ele fica do nosso lado, ele disse, estou convosco todos os dias. Então ele está conosco, quer nos ensinar, quer nos mostrar como que se faz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É todo o tempo, a cada passo que você dá, ele vai te iluminando, vai te orientando, vai te mostrando, vai clareando o que estava escuro, vai dando visão para que você possa ver e entender, e assim poder sempre tomar as decisões certas, pisar no lugar certo, firmes e seguros, para que você possa caminhar segundo a vontade de Deus. Depois ainda, né, no terceiro tópico definido pela Marlene Baltazar, ela fala bem assim: mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. É como eu estava falando aqui ainda há pouco. Mas por quê? Por que que o povo de Israel, quando estava no lodo do pecado, praticando coisas erradas, fazendo muitas maldades, muitas injustiças, eles podem ter esperança? Sim, não somente aquele povo pôde ter, mas nós também podemos ter hoje. É só se arrepender. Ela cita aqui, né, que nem todo sofrimento é causado pelo pecado. Eu falei já sobre isso. Quando há arrependimento, eu canso de falar para as pessoas que eu aconselho, o seu pecado em si não é tanto o problema não. O problema é saber se você se arrependeu verdadeiramente, genuinamente, saber se realmente você colocou no seu coração aquilo que lhe causava tristeza diante de Deus, falou, Deus, eu fiz isso, eu estou errado, eu fiz porque quis fazer. Eu não tenho agora como controlar as consequências dessa minha atitude e os efeitos danosos que eles surgirão na minha vida, na minha família, no meu serviço e assim por diante. Quando há arrependimento, quando há reconhecimento, quando há arrependimento e a confissão, simplesmente Deus ele entra com misericórdia. Ele pode abolir as consequências, como também pode não abolir, mas uma coisa é certa, ele vai estar com você o tempo todo, em todo lugar. Porque Deus ele é fiel, ele tem muito prazer em nos abençoar, mas é um Deus que nos ensina o tempo todo. E nós temos que andar segundo o padrão dele, da maneira dele, como ele quer. Nós temos que olhar para ele e imitá-lo. Não é eu ditar as regras, não é querer ensinar a Deus como tem que fazer as coisas. Eu preciso ter esperança, porque quando eu sei que estou arrependido, o meu Deus, ele me ouve. Porque quando a Bíblia diz que confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então está nele a nossa esperança, não está em mim, não está nele. Eu preciso só me arrepender, confessar, abandonar e buscar nele a graça para viver todo dia segundo a vontade dele. Até porque a Bíblia já ensina, porque quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é injusto, seja mais injusto ainda. Porque a Bíblia está dizendo, se você defina aquilo que você quer, se você quer viver essa vida desregrada, sem orientação e a vontade de Deus, vai viver, mas vai pagar o preço das consequências desses seus pecados. Mas se você decide viver segundo o padrão de Deus, vai viver e vai sofrer as consequências benéficas na sua vida da presença de Deus e da santidade dele. Porque Deus faz assim com a gente. E depois ainda, a irmã termina com a lição, ela usando assim para pensar e agir. No tópico 1, ela fala assim: a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. A Bíblia diz que Cristo ele vai santificar a casa dele, a noiva dele, para levá-la. A igreja que vai subir é uma igreja santificada, lá em Apocalipse. Então não é uma igreja qualquer, eu sou crente, vou subir, não. Uma igreja santificada. Ele vai santificar para buscar a igreja santa. Segundo tópico, o problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas. Inclusive, irmãos, a vacina do Covid está chegando aí, mas lembrando que a Bíblia já ensina: maldito o homem que confia no homem e faz dele seu escudo. Tome paciência se Deus te orientar, mas confia no Senhor para Ele te proteger do Covid e de qualquer outra doença que possa surgir. O tópico 3 fala bem assim: que triste situação de um povo que poderia ter vitória. Colheu os resultados de suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. E infelizmente isso ainda acontece nos dias de hoje. E no último tópico, muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida
é ocupado por valores secundários, mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor, ainda há esperança. Esta é a maneira como ela termina a lição e também eu também termino a lição. Ainda há esperança. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa única esperança, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu sempre cito isso. Deixa sempre Cristo ser o centro da sua vida e você vai ver como que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará somente o seu coração, a pessoa bendita de Jesus. Deus abençoe, um domingo abençoado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.